Hoje a liturgia mostra para nós a identidade de Jesus, que devemos acolher e proclamar. Como é bom rezar, quão necessário é rezar, e muito especialmente a Eucaristia. Como alguém pode renunciar a este momento ímpar na vida de intimidade com Deus para sentir a força de Deus? Impossível levar adiante a vida sem esta sintonia com aquele que nos presenteou com a vida. Especialmente este momento sagrado do domingo, quando nós somos iluminados pela palavra, alimentados pela Eucaristia, como comunidade. Veja a primeira leitura de hoje: o Senhor é o meu auxiliador. Depois da segunda leitura, a fé sem obras é morta, a fim de que a nossa fé não seja teórica, mas influencie o nosso viver, seja atitude, e não só palavras vazias que saem dos nossos lábios. Depois a bela profissão de fé de Pedro no Evangelho: tu és o Messias. A palavra de hoje nos ensina quem é Jesus. Interessante, Jesus perguntou: o que pensa o povo que eu sou? Ora, meu irmão, minha irmã, quando nós nos apresentamos em qualquer instituição da sociedade, nós apresentamos o nosso RG. Nós queremos nos identificar, é preciso. Eu sou eu, filho de fulano de tal, de fulana de tal, nascido em tal lugar. Eu sou eu, único e irrepetível. O mesmo quis Jesus provocar nos seus ouvintes: quem sou eu? Quem é Jesus para você? Olha que Pedro, interessante, ele disse com toda a autoridade: tu és o Messias. Mas ainda estava muito influenciado por uma mentalidade judaica de que o Messias era alguém poderoso, que viria com poder e com força. Então Jesus, para corrigir o entendimento de Pedro, ensina: eu vou morrer, e eu vou ressuscitar. Nossa, que escândalo! A cruz sempre foi um escândalo e continua sendo um escândalo, até para nós cristãos. E Jesus então está querendo nos ensinar também: para você, quem sou eu? Ele pergunta. Será que nós não temos uma mentalidade de que Jesus é para nós um Deus curador, resolvedor dos nossos problemas, e não o Deus vivo e verdadeiro, Senhor da nossa vida, âncora sobre o qual nós nos alicerçamos? Senão a vida perde consistência. Por isso ele ensinou. Então, rezando esta liturgia para falar a vocês, eu pensei: para nós entendermos quem é Jesus, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender o mistério da cruz, porque foi naquele trono sagrado que ele se revelou. A cruz é uma necessidade. Foi uma necessidade para Jesus se revelar, homem e Deus verdadeiro, e a sua missão. E é uma necessidade para nós compreendermos a este Deus que dizemos amar. Sim, a cruz é uma necessidade. Aprendamos a lógica de Deus e a humildade. A humildade, não a prepotência, é o serviço, não o poder.
Essa lógica contraria a dinâmica do mundo, do levar vantagem em tudo, a dinâmica do mundo de quem pode mais chora menos. Jesus, no trono da cruz, nos diz do poder do amor, que não é sentimento, mas é atitude. Amor não é sentimento, é atitude. Só o amor converte o coração do homem e muda o mundo. Não nos enganemos quanto a isso. Então o Messias Jesus não corresponde às expectativas do judaísmo da época e quer ensinar a Pedro, apresenta-se como pequeno para confundir os grandes e quer nos ensinar também para que nós aprendamos quem é Jesus. Meu irmão, minha irmã, a cruz é uma necessidade, guarde isso no seu coração. E Jesus fala desta verdade aos discípulos da primeira hora e a nós hoje. Sem cruz não há redenção. Sem morte não há ressurreição. Sãozinha, faça do seu Geraldo uma oferenda, um ramalhete de flores, e o entregue a Deus. Ele que sempre com ele se encontrou aqui, nas nossas Eucaristias. Sem sacrifício não há superação. Sem amor não há verdadeira libertação. Este é o sentido da cruz. Sem perdão não há vida. Por isso que do alto da cruz Ele nos resgatou, perdoando-nos dos nossos pecados e nos dando a vida. Entendem por que a fé sem obras é morta? A diferença, meu irmão, minha irmã, entre a lógica de Deus e a lógica do mundo, então, é a cruz, na qual cada dia devemos morrer um pouco a nós mesmos. Viver para vencer o desejo de dominar. Colocar-se a serviço sem interesse. Renunciar, romper com a autossuficiência e a prepotência. Deixar Deus ser Deus na sua vida. E acolher a condição de criatura. Entender que Deus não quer competir conosco, mas deseja ser nosso parceiro nos desafios da vida. Por isso o convite para todos nós. Quem quiser ser discípulo, aprendiz, discípulo significa aprendiz, tome também a sua cruz. Não é a cruz dele, porque nós não suportaríamos, é a nossa cruz, aquilo que nos cabe, e assim vamos segui-lo. Vem para trás de mim, disse Jesus a Pedro. É o mesmo verbo, quando ele diz vá de retro, Satanás, é o mesmo verbo em grego, em que diz para os discípulos, vem e segue-me. Ele está dizendo para Pedro, vem atrás de mim, para aprender o caminho. Seja discípulo. Sejamos discípulos, seguidores de Jesus, na inteireza da nossa fé. E não caricaturizemos Jesus como um Deus água com açúcar. A loucura da cruz continua a nos desafiar. É a lógica da carne contra a lógica do Espírito. Na cruz, Deus revelou o seu mais profundo mistério. Quando você tiver dúvidas, contemple o crucificado, que não por acaso está belamente aqui a penso sobre o altar. Sabe por quê? Porque Ele não consegue não nos amar. Gosto de dizer isso. Se há um limite em Deus, o limite dele é não poder não nos amar. A cruz nos diz desta verdade.
Ele é um Deus solidário com toda a humanidade. E esta solidariedade redentora a todos alcança. O Senhor Deus é o nosso auxiliador. Meu irmão, minha irmã, a questão então é acolher ou não este Deus amor, este Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Olhando para Jesus crucificado, rezemos mais uma vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Rezemos mais uma vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ministras que se apresentam para o serviço, não será outro o serviço senão aquele de servir a Jesus no momento da dor. A Jesus crucificado, lá no hospital, aqueles que buscam pela saúde, pela ressurreição, aqui e agora e no amanhã eterno. Se coloquem como instrumentos deste Deus amor, sendo reflexos do seu amor, na atenção, no olhar, na oração, e muito particularmente levando Jesus vivo e verdadeiro na comunhão para aqueles que querem e precisam dele, particularmente no momento da fragilidade, porque Deus faz do fraco forte. Tenho absoluta certeza disso. E o meu agradecimento sincero por este seu trabalho em nossas casas de cura. Amém?